Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. No momento em que completamos, 2 anos dessa parceria, vamos completar na próxima semana 2 anos dessa parceria com o Observatório Nacional. Que tal falar sobre Albert Einstein? O Observatório Nacional publica as imagens que contribuíram para comprovar a teoria da relatividade. Eu converso agora com Carlos Veiga, astrônomo e pesquisador do Observatório Nacional. Professor Carlos Veiga, muito obrigado. Bom dia, Marcos. Como é que vai? Bom dia aos seus ouvintes também. Rapaz, vamos falar um pouquinho sobre o que são essas imagens que tratam da teoria. O seguinte, a teoria do Albert Einstein, ela foi comprovada em 1919 através de um eclipse total do Sol, que só assim se poderia comprovar um dos pressupostos lá, um dos propósitos lá da teoria do Albert Einstein, né? Então, nessa época, houve um eclipse e, baseado nesse eclipse, foram feitas várias fotos, e naquela época as fotografias eram feitas sobre placas fotográficas em vidro, né? Era o dispositivo meio que se tinha as imagens para gravá-las, inclusive, né? Então, isso foi feito no dia 29 de maio de 1919, nesse eclipse total do Sol, que foi observado em Sobral, na cidade do Ceará, né, no Nordeste do Brasil, e também na Ilha de Príncipe, né, no ocidente lá da Ásia, perto da África, uma das ilhas próximas à África. Mas as placas de Sobral, elas foram guardadas no observatório, uma placa do observatório, guardadas por esse tempo todo. São 98 anos desse acervo, estavam guardadas na biblioteca do Observatório Nacional, preservadas direitinho, só que nós temos uma gama de 900 placas aqui, um arquivo imenso de placas, e essas placas estavam lá dentro desse arquivo, guardadinha, ninguém sabíamos, mas não tínhamos aí nos dados conta, né? Com a aproximação do centenário aí desse evento lá, da comprovação da teoria da relatividade do Albert Einstein, eu comecei a mexer um pouco lá na biblioteca, nesse arquivo, um arquivo de obras raras, e acabamos descobrindo 40 placas relativas a esse fenômeno e também ao cotidiano lá de Sobral. Tem muitas placas fotográficas das pessoas, né, do cotidiano, da equipe que observou. Veio uma equipe inglesa para cá, uma equipe brasileira já estava aqui, e composta pelo diretor do Observatório Nacional, o Henrique Morizzi, né, que faz parte da história dessa rádio, né, também, que a gente conhece. Foi fundador. E uma equipe americana. Então, essas placas foram retomadas, e foram asepsiadas direitinho, foram limpas, escaneadas, digitalizadas, e nós colocamos, então, disponível à população para conhecimento do que foi feito no Brasil, uma teoria moderna da física e muito importante para a história da ciência, não só do Brasil, mas mundial. Através dessas placas que você consegue, digamos assim, resgatar, professor, é possível, então, também, pelas fotos, identificar um pouco dos hábitos, dos costumes da população de Sobral naqueles dias em que foram feitas as experiências e a observação, e até mesmo quais eram as condições meteorológicas, né? Como é que estava o tempo para observar o eclipse, né? Isso foi um grande susto, porque na verdade, não somente o tempo em Sobral estava ruim, estava nublado, havia chovido 10 minutos antes de começar o eclipse, né? Tinha chovido, inclusive. Não só aqui, como também em Príncipe, também choveu. Só que aqui, no momento que teve o total do eclipse, né, quando o disco da Lua encobre totalmente o disco do Sol, nesse momento um buraco se abriu entre as nuvens e foi possível então fazer 7 observações. Na verdade foram 8 observações, uma queimou, e isso bate com o nosso registro. Eu procurei essa 8ª, não tinha uma placa que queimou, acho que eles descartaram, mas contabilizaram 8 placas, só dessas 8, 7 que foram utilizadas, na verdade, né? Então, o céu não estava bom, tinha chovido muito, como eu te falei, apesar de ser em maio, mas foi possível realizar essas fotografias. Como o fenômeno ele é muito rápido, durou 5 minutos e 13 segundos, na verdade, então rapidamente, num buraco do céu, vamos dizer assim, entre uma nuvem e outra, foi possível, então, fazer as fotografias nessas placas,
e registrar esse fenômeno e depois fazer todas as contas, os cálculos, que possibilitou, então, a comprovação da teoria do professor Albert Einstein. Agora, as imagens do eclipse foram utilizadas também para provar o resultado do efeito da deflação ou deflexão da luz. Explique para a gente isso. O seguinte, o que o Einstein, na verdade, o Isaac Newton, em 1665, já tinha previsto esse fenômeno. Ou seja, quando a luz de uma estrela, um feixe de luz de uma estrela, passa por um forte campo gravitacional, ela pode ser desviada, ou seja, encurvada. No caso, como é que a gente poderia observar esse fenômeno? Com o eclipse. Porque no eclipse de dia, a Lua, ela esconde o Sol, aparece um fundo de céu, que são as estrelas no fundo de céu que a gente não vê de dia, só no eclipse, porque o céu fica escuro. Nesse fundo de céu tem uma estrela que o raio dessa estrela, o feixe de luz dessa estrela, passa muito próximo do bordo do Sol. Nesse momento que esse raio passa próximo do bordo do Sol, ele é encurvado, é desviado. Então, aparentemente, o que você vê é uma posição diferente daquela que foi prevista dessa estrela. Então, com esse encurvamento, a posição da estrela modifica. E essa modificação é um ângulo que o Isaac Newton, em 1665, calculou 0,87 segundos de arco, que é um ângulo, é um valor. E o Einstein simplesmente calculou o dobro, 1,75. E a ideia era comprovar com uma nova teoria, mais elaborada, né, usando todos os parâmetros relativísticos, que esse ângulo não era de 0,87, mas sim de 1,75. E foi o que foi feito. Esse desvio, quer dizer, essa luz foi desviada de um ângulo de 1,6, 1,7, muito próximo do que o Einstein tinha previsto. Com isso, se constatou e se provou que realmente o Einstein tinha razão. O Newton também tinha, só que ele tinha feito as contas com outros parâmetros, com outros cálculos, mas não deixou de ser o primeiro pressuposto foi o Newton que fez sobre o desvio da luz ao passar por um forte campo gravitacional, no caso, aí uma luz de uma estrela que está passando próxima do bordo do Sol. Foi isso. E só o eclipse poderia permitir que a gente observasse esse fenômeno. Eu estou aqui observando, através do site, né, o daed.on.br/Sobral, essas placas que o senhor conseguiu, digamos assim, resgatar, muito interessantes, inclusive, apesar de toda a precariedade para se tirar essas fotografias do eclipse na época, de todos os recursos, é possível ver, por exemplo, a protuberância que é formada de luz solar, mesmo no momento do auge do eclipse, né, quando a Lua está cobrindo a luz do Sol. E até gostaria que o senhor explicasse o que é isso. Geralmente no eclipse a gente percebe, quer dizer, o Sol ele não fica uniforme, o raio solar escondido ali na bola preta da cobertura da nuvem. Tem sempre uma protuberânciazinha, é como se fosse, dizendo a grosso modo para vocês ouvintes, é como se fosse uma fogueirinha ali saindo daquela. Por que isso acontece? O que explica esse fenômeno, professor? Na verdade, o Sol ele tem um núcleo, e onde nesse núcleo existem reações nucleares, né? O núcleo do Sol ele é bem completo de hidrogênio, né? E é onde se tem toda uma espécie de fusão nuclear, e essa fusão nuclear acaba jogando essa energia para fora do Sol, para a superfície e para fora do Sol. Esses arcos que a gente chama de protuberância, na verdade, né, são arcos de plasma, né, que são jogados no céu devido a exatamente o resultado dessa fusão nuclear do núcleo. Esses arcos, por exemplo, eles chegam a 500, 600 mil quilômetros de distância, né? E jogam esse calor todo na atmosfera, no espaço, né? E parte desse calor chega à Terra, chega no sistema solar. Então, isso é uma atividade que o Sol tem devido a um fenômeno de transformação de hidrogênio, né, em hélio, que a gente chama aqui de uma fusão nuclear, e o resultado disso se transforma em línguas, vamos dizer, línguas de fogo, né, para ser mais claro aqui, né, que nós chamamos de protuberância, mas são verdadeiras línguas de fogo, mas enormes, extensas, né, que vai e volta. E você vê que na fotografia ela vai e volta, porque o campo gravitacional do Sol, ele acaba puxando de novo essa língua para dentro dele. Então faz aquele arco, que nós chamamos de arco de plasma. Né? Aquilo é expelido, mas a própria força de atração gravitacional do Sol acaba resgatando essa língua de fogo, e ela retorna e faz um arco que nós chamamos de arco de plasma.
Certo. Professor, eu vou fazer o seguinte, não vou divulgar o site lá, onde está, não, vou divulgar o site do Observatório Nacional, porque nele, aí a gente, né, consegue render mais visualizações, mais page views pro Observatório Nacional, porque nele tem a manchetinha, ó, Observatório Nacional publica imagens que contribuem para comprovar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein no ano em que completa 190 anos de existência, o Observatório Nacional divulga as imagens. Então, atenção, ouvintes, se vocês quiserem olhar lá as imagens que mostram, inclusive o cotidiano de Sobral, no Ceará, naquela época, olha, www.on, de observatorionacional.br, e lá tem o link para reportagem, para matéria, não é isso, professor? Isso, e nós colocamos no site que, como a gente ainda está trabalhando em cima dessas imagens e tal, oportunamente nós vamos, o Observatório Nacional vai liberar essas imagens para que o público possa fazer download, né, copiar para si, para imprimir, enfim, para trabalhar, para fazer qualquer tipo de trabalho científico ou de curiosidade, para que a população tenha acesso a esse material que, na verdade, é da população brasileira, foi um fenômeno importante para a física, né? E a população brasileira tem que tomar conhecimento desse tipo de trabalho, né? Que o Brasil participa, e esse particularmente tão importante, com a teoria do professor Albert Einstein, que foi comprovada, ou pelo menos nós participamos dessa comprovação importante para a física moderna. Professor Carlos Veiga, muito obrigado, um grande abraço e parabéns. Obrigado, Márcio, um abraço para você também, tá? Tchau, obrigado. Nós falamos com o Carlos Veiga, astrônomo, pesquisador do Observatório Nacional, eu costumo dizer, um dos maiores especialistas no país e, quiçá, no mundo, sobre a teoria da relatividade de Albert Einstein. Falou com a gente aqui nessa parceria que temos com o Observatório Nacional nas quartas-feiras, neste quadro que traz dicas, orientações educacionais sobre ciência no seu rádio. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.